A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Tudo bem, povo de Deus? Vamos hoje para mais uma palavra, né? Vamos trazer mais um entendimento sobre a Escritura. Então, na palavra de Deus hoje, eu vou estar usando o versículo de Filipenses 4,13, que diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. É uma das expressões mais famosas do cristianismo em todo o mundo. Com certeza o que mais ouvimos é isso. Tudo posso naquele que me fortalece. É carro-chefe de adesivos de carros, quadros, cristãos, fitas, adesivos, temas de livro, enfim. Está para o mundo todo o uso desse versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Para explicar essa frase do cristianismo, é muito importante ver o contexto em que se encontra. Este é um dos princípios da hermenêutica, a gente pegar não somente um versículo isolado, mas sim o contexto para ter o entendimento de tudo isso. E esse caso desse de Filipenses 4,13, tudo posso quem fortalece, as pessoas usam só esse, então não pega o contexto em si. Que tudo posso fazer todas as coisas naquele que me fortalece? Não é bem isso. Não é isso que diz a Escritura Sagrada. Então vamos pegar o contexto, como a hermenêutica nos afirma que deve ser feito para ter um entendimento melhor. Vamos ler a passagem de Filipenses 4, de 10 a 13, que diz o seguinte: 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessaram, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. 11. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. 12. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas você vê as dificuldades que Paulo falou e ele é alegre nisso. É isso que quer dizer, tudo posso naquele que fortalece. Não são coisas boas como nós fazemos. Então Paulo está falando isso. Que ele se alegra, apesar de estar passando toda a situação. Nós também temos que nos alegrar quando passamos pela situação ruim também. Que a própria palavra de Deus nos fala, nós temos o mal de cada dia e temos o dia mau. Então, nessa hora nós temos que nos alegrar, ok? Como Paulo fala, tudo posso naquele que me fortalece. Paulo revela assim, um segredo para uma vida feliz, dizendo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Nós também temos que aprender isso, adaptarmos às circunstâncias da vida com alegria. É nesse contexto que ele fala que pode tudo naquele que fortalece. Porque o foco dele está em Cristo. Cristo vai fortalecer em todos os momentos, na hora boa e na hora ruim, vamos dizer assim. Ele fala que ele passa fome, Paulo foi preso várias vezes. Então, tudo isso posso naquele que me fortalece, porque Cristo dá essa força a ele. Então, é isso que nós temos que entender bem sobre isso. Ok? A expressão tudo posso naquele que fortalece é um dos versículos mais conhecidos da Escritura Sagrada, mas também é alvo de muita interpretação errada. E esse cuidado nós temos que ter. A hermenêutica recomenda, pega o contexto, não pega o versículo isolado. O versículo tão conhecido de Filipenses 4,13 é muito usado para nos encorajar e nos ensinar que podemos todas as coisas naquele que me fortalece. Sempre que lembramos dele, ouvimos alguém falando, é para algo positivo ou alguma conquista que queremos, mas não nos damos conta que Paulo realmente não quis dizer isso. Que só coisas boas, posso isso, posso aquilo, posso isso, porque Deus vai me dar força. Não, não é isso. O versículo não diz isso. Vocês viram que já leu o contexto, não é isso. O versículo pode ser dividido em duas partes. Tudo posso
e naquele que me fortalece. Tudo posso. O outro é naquele que me fortalece, que é Cristo. Um declara com orgulho e confiança, tudo posso. Pronto, acabou. Só coloca isso, tudo posso. Mas não é isso que está nas Escrituras Sagradas. O tudo aqui consiste em viver alegre em meio à fartura, ou à fome, abundância, ou escassez. Tudo aqui é nesse sentido. Não é conquistas para o nosso bem. Filipenses 4,13 é um grande encorajamento, porque mostra quanta força Jesus nos dá. É através dele que podemos passar por tudo isso. Porque a força que Cristo nos dá, Paulo falou justamente isso. Naquele que me fortalece. Então é isso. Okay? Porque tudo posso, não significa. Tudo posso, não significa. Posso alcançar todos os meus sonhos, por mais impossíveis que sejam? Não, não podemos. Posso fazer tudo o que quiser, mesmo se for pecado? Não podemos. Então, quando você fala tudo posso, isso está incluído, mas isso não é a realidade. Posso pular de um prédio, voar, que não vai me acontecer nada? Não posso, não podemos. Não é isso que Paulo está dizendo, quando tudo posso naquele que fortalece. Ser cristão significa que Deus faz tudo o que queremos por sermos cristãos? Não. Okay? Quando você fala tudo posso, dá esse entendimento que podemos fazer tudo, porque Deus vai nos dar isso, porque tudo posso nele, não é assim. Tem as traduções hoje, tem a NVI, a ARA, todas as outras, usam a mesma expressão, tudo posso naquele que me fortalece. A NTLH, que é a linguagem de hoje, coloca essa passagem com Filipenses 4,13 no sentido que nos dá um entendimento melhor o que Paulo queria dizer, que diz o seguinte: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Veja que já é diferente do que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo levou para a força que Cristo dá a ele, pode enfrentar tudo, passar fome, ser preso, tanta coisa aconteceu com ele, passar necessidades. É isso que ele quis dizer. E na linguagem de hoje, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. É isso que você tem que ter em foco. Porque tem o dia mau, e tem o dia mau e tem o mal de cada dia, isso que diz nas Escrituras Sagradas. Então, na hora desse mal de cada dia, vamos falar assim, tudo posso naquele que me fortalece, eu posso passar por isso, porque ele vai me dar força, vai me tirar dessa situação, eu vou ficar alegre passando por tudo isso. Tem o perigo da interpretação também, da palavra, então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Existe pelo menos um perigo de uma interpretação demasiadamente genérica de versículo. Cuidado com isso. Crentes podem ficar frustrados ou duvidando das promessas de Deus se tentarem coisas que consideram dentro da vontade de Deus, mas não mas falharam, porque ele acha que é a vontade de Deus. Não é isso. Ele tem que ver se realmente o que a gente quer é Cristo, é o que Deus quer para nós. Então tem que ter muito cuidado, ok? Porque você fala, não, tudo posso naquele que me fortalece, Deus vai me fortalecer, eu quero isso e vou fazer isso. Você pode pecar? Você pode pecar. Porque tudo posso? Não, não é bem assim. Então tome muito cuidado. Paulo, um homem de fé sincera e poderosa, nós sabemos disso, conhecendo as Escrituras, foi negado algo bom e desejável, que pediu ao Senhor uma cura. É o que está aí em 2 Coríntios 2, 2 Coríntios 12, 8 e 9. Vimos que, apesar de toda a sua fé e amor ao Senhor, Paulo não recebeu o que queria. Tudo posso naquele que me fortalece? Te pergunto, tudo posso? Paulo podia ter falado isso. Eu posso isso, eu vou ser curado. E não é bem assim. Não foi isso que ele quis dizer. E nós temos esse entendimento. Eu posso todas as coisas. Todas. Não é assim. Pense bem, pegue o contexto, como eu já falei, leia novamente, pegue sobre isso e seja feliz na hora da tribulação. Isso que Paulo está falando.
Você vê que a fé dele é tanta, você vê na escritura a entrega que ele teve por completo. Deus não deu essa cura a ele, porque Deus tinha um propósito. Não é porque eu posso tudo que Deus vai fazer. Quando você fala, eu posso tudo, você está dando ordem para Deus. Eu quero isso. Eu quero. Eu posso, porque o Senhor me dá força. Não é isso. O contexto da palavra não é isso. Então, cuidado com versículos isolados. Ok? Toma cuidado. O ponto de Paulo, em Filipenses 4,13, quando aquilo que ele pode fazer se refere à força para enfrentar situações que a vida trouxe a ele, especificamente no sentido de necessidades pessoais, mas a ênfase não está nele só, não estava em Paulo, não estava nele, e sim naquele que fortalece, em Cristo Jesus. Entendeu? Ele pôde passar por tudo isso alegre, contente, porque tinha a força de Cristo para ter essa alegria, para poder passar por essa situação sem murmuração, sem questionar a Deus, tudo isso. E nós, às vezes, fazemos isso, não conseguimos, começamos a questionar, queremos afastar da palavra, queremos afastar de Deus, não queremos ir mais à igreja, porque tudo posso, mas nele que me fortalece, mas não consegui. Temos também o exemplo de Jó, né, que, sendo fiel, foi colocado à prova, a ponto de perder todos os seus bens, todos os seus filhos, e ainda ficou com o corpo coberto de feridas, ao sofrimento de Jó, que passou. E se não bastasse isso, sua esposa falou para ele amaldiçoar o Deus dele e morresse. E ainda apareceu seus 3 amigos, que ao invés de consolá-lo, o acusavam de ser o próprio culpado pela situação que estava vivendo. Com tudo isso, Jó confiou em Deus e se sujeitou totalmente a ele. Então, isso nós também temos que ter esse conhecimento de Jó, vamos falar assim, né? Que depender tudo de Deus, não importa o que a gente passar, não importa. Passamos por tudo, mas Deus está conosco. Isso é que é tudo posso naquele que me fortalece. E Jó disse, saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor me deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Foi o que Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece. Então, Jó também tinha essa confiança em Deus, sabia que Deus estava fortalecendo ele nessa hora. É isso que diz esse versículo de Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Jó poderia ter dito isso tranquilamente. Ele estaria falando como Paulo falou. Ele não falou das coisas boas que ele tinha, agradecendo a Deus por isso. Falando, tudo posso. E Deus restituiu ele. Deus restituiu. Não foi porque ele queria, que ele quero, vou conseguir, Deus vai me dar. Não foi. Deus retribuiu ele em dobro tudo que ele tinha. Então, Jó também, volta a falar, Jó também poderia ter dito, tudo posso naquele que me fortalece, para seus amigos, para sua esposa, poderia ter dito isso. Ele estaria coberto de razão no sentido que é o versículo de Filipenses. Agora eu vou entrar numa situação que eu passei há pouco tempo, eu também vejo nesse ponto que eu posso também estar falando essa frase pela situação. Então vamos lá. Teve um dia à noite, por volta de 10 horas da noite, apareceu tipo um grilo, um barulho assim, na frente da minha casa, frente ao meu quarto dá para frente da casa ali. Um barulho foi incomodando. Mais tarde da noite eu falei, gente, não pode. O que seria isso? Levantei, fui lá, eu olhei, ver se era algum bichinho que estava lá. E voltei e fui dormir. Falei, tudo bem, está na mão de Deus, amanhã é outro dia, vamos embora. Dormi, apesar que incomodou a noite toda. Quando foi no dia seguinte, volta de 10 horas, volta de novo o mesmo barulho. Falei, gente, não pode. Isso não está certo, tem alguma coisa a ver, alguma coisa por trás disso. Falei, como é que pode um negócio desse? Ou eu gravei o barulho, ou só para vocês verem, vocês ouvirem, né, como foi.
Isso foi a noite inteira, ok? Ficou esse barulho a noite toda, sem parar, o tempo todo, na noite anterior e nessa noite. Mas, volta de 11 horas, quando eu falei com o São Paulo, umas 10 horas, eu falei, não pode. Aí eu fui lá para frente da casa, fui orar, orando, pedindo a Deus, e agora que veio o foco realmente de tudo isso. Dava esse barulho num canto na varanda da frente. Eu ia lá perto para ver com luz acesa, outro dia tinha visto se era algum bichinho pequeno. Aí o barulho passava para o outro lado. Eu ia para o outro lado, voltava para o outro lado. Tem uma hora que eu consegui ficar de frente, colado mesmo, assim, uns 20 centímetros de distância onde é que estava o barulho. Com luz, não havia nada. E eu orando a Deus, pedindo que mostrasse o que fosse, pus uma escada, subi, olhei em cima do telhado, ver se era alguma coisa também, não tinha nada. Aí, de um certo tempo para frente, um pouco, orando, pedindo a Deus para mostrasse, para a gente tirasse esse barulho. Aí eu percebi que já estava no ar, não estava próximo da varanda, já estava no ar. Então eu tive entendimento que é o nosso inimigo, não o diabo, tentando me parar essa obra que eu tenho feito, que Deus levantou para isso. Eu orei só, falei com Deus, e nesse dia também virou a noite inteira. Mas como eu tinha orado, tinha entregue na mão de Deus, fui deitar e fui dormir, deixa o barulho me incomodar. Quem está perdendo tempo é o diabo, não sou eu, não. Tive o consolo de Deus sobre tudo isso, dormi em paz. Aí, quando uns casos desses, nisso que nós podemos falar, tudo posto naquele que fortalece, porque eu vi que era coisa espiritual, é o diabo tentando, já tem tantas outras situações que aconteceu comigo, tentando me tirar desse foco, dessa obra que Deus me levantou para estar fazendo. Eu estou levando a palavra até vocês. Então, foi como Paulo. Paulo fala que ele teve fome, né? Tinha fartura, passar necessidade, sofrimento, foi preso, foi chicoteado, pedrejado, aconteceu tudo com Paulo. É nisso que ele falava, tudo posso, tudo posso. Então, como eu passei por isso, eu também tenho esse entendimento. Eu posso por tudo isso e muito mais coisas podem vir a acontecer, ok? Mas uma coisa é certa, não desisto. Vocês também não devem desistir de fazer a obra de Deus, a que Deus determinou para vocês. Eu falo esses dias, eu tive num culto de uma amiga minha, ela estava ministrando, ela comentou uma coisa que eu digo também, depois eu até comentei com ela, também falo isso, ela falou o seguinte, na que ela estava ministrando a palavra, que ela fala com o marido dela, que ela pode perder o marido, ela pode perder as 2 filhas, pode perder a saúde, mas ela não deixa de fazer a obra de Deus. Eu também tenho esse pensamento. E eu digo a mesma coisa, eu até comentei com ela. Eu falei a mesma coisa, eu falo essas mesmas coisas, mas eu já ponho um pontozinho a mais. Eu posso perder minha família toda, posso perder tudo também. Não importo com isso. Mas a obra de Deus eu não paro. O diabo não vai me parar fazendo a obra de Deus. Ok? E uma coisa, se Deus permitir, como ele permitiu com Jó, o diabo vai tocar na minha família. Pode levar todos eles, não tem problema. Mas com a permissão de Deus, porque ele não tem autoridade, em nome de Jesus, ele não tem autoridade de tocar na minha família. Então, é por isso que eu falo, tudo isso eu posso passar pelo nome de Cristo, porque ele me fortalece. Então, é tudo isso, não é eu quero comprar uma casa melhor, eu quero ter um carro melhor, eu vou conseguir isso, aquela pessoa vai me ajudar nisso. É isso que é pregado hoje, mas está fora do contexto. Está fora do contexto. Paulo não disse isso. Leia, repita várias vezes a leitura, pede a Deus o entendimento, o Espírito Santo para te mostrar realmente, você vai ver que o foco que Paulo falou não foi quando ele falava que ele tinha fartura, que ele estava bem. Ele estava se referindo ao sofrimento que ele passava,
Ele podia tudo para levar a palavra de Deus. E Jesus estava com ele, estava fortalecendo, dando força para ele, apesar de todo o sofrimento. Então tenha isso em mente, que é tudo não é só coisa boa, como eu falei que eu passei por isso, e tenho passado por muitas outras coisas, tenho problemas com meus filhos também, algumas coisas. Então é tudo, coisas boas, alegrias, tristeza, tudo eu posso passar, tudo. Pois mente, volto a repetir novamente, tudo eu posso passar, mas eu tenho certeza que Deus está comigo, Cristo está comigo, o Espírito Santo está em mim, ele vai me dar força para passar com isso. Como se diz, com alegria, não sorrindo, mas com alegria interna, porque sei que eles estão comigo, a Trindade está comigo. Ok? Então, isso é que é importante. Não importa o que passamos. Cristo mesmo falou, vamos ter aflições nesse mundo. Então, é tudo eu posso aqui no Fortaleza. O importante é falar de Deus, levar a palavra de Deus. Seja você também uma pessoa que leva a palavra de Deus. Não tenha medo do inimigo, porque já está julgado. Ele não vai passar por julgamento, ele está julgado. O terreno dele, como se diz, já está pronto. É só chegar ao final dos tempos. Ok? Aí, volto de novo, frisar a frase. Tudo podemos quando estamos em Cristo Jesus. Porque só Ele vai nos fortalecer. Ok? Eu espero que tenha ficado bem entendido sobre isso. Porque quando você ouvir a pessoa falar, tudo eu posso, naquele que me fortalece, pergunta a ela se tudo ela pode mesmo sofrer, ter a doença, passar por tantas coisas, como Paulo passou, como Jó passou, como às vezes você está passando também essas dificuldades, ok? Um forte abraço para vocês